Estamos de volta com o CJC Online, hoje falando sobre exercício físico, como se alimentar bem, antes, durante e o depois a gente vai ouvir daqui a pouquinho, viu? O Davidson vai falar com a gente aí sobre alimentação. Você que gosta, quer largar essa vida sedentária e ser uma pessoa, né, que se exercita mais. Ele já comentou aqui com a gente que o ideal pode ser feito, né? 6 até 7 vezes por semana ir para academia. Olha que bacana. Então, ó, já dá para você, informação você já tem, agora é só começar, né? Bom, antes da gente voltar com o bate-papo com o Davidson, a gente vai para as notícias internacionais, tá bom? Vamos falar sobre o Estado Islâmico. Ó, o comandante da organização jihadista Estado Islâmico pode ter sido morto na Síria. A Rússia anunciou ter bombardeado um local que ocorria uma reunião de líderes do Estado Islâmico. A Rússia verifica se o comandante da organização jihadista Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, morreu em um ataque. O exército do país anunciou nesta sexta-feira que bombardeou em 28 de maio uma área em Raqqa, na Síria, onde acontecia uma reunião de líderes do EI. O porta-voz da coalizão anti-jihadista liderada pelos Estados Unidos, Ryan Dillon, afirmou que não é possível confirmar as informações. De acordo com o Ministério Russo, o comando do contingente militar do país na Síria recebeu informações sobre a celebração de uma reunião de dirigentes da organização na periferia sul de Raqqa. Vários altos dirigentes do EI, quase 30 chefes de guerra e até 300 combatentes teriam sido mortos na operação. A Rússia iniciou em setembro de 2015 uma campanha de bombardeios na Síria para respaldar seu aliado, o presidente Bashar al-Assad. Em dezembro de 2016, as forças do governo e os rebeldes assinaram uma trégua, mas o acordo não se aplica aos jihadistas do EI. Abu Bakr al-Baghdadi já foi considerado morto em diversas ocasiões e não dá sinais desde uma gravação de áudio divulgada em novembro de 2016. O Parlamento do Japão adotou ontem uma lei que permite a detenção por preparação ou realização de ações terroristas ou criminais. A medida gera protestos de cidadãos e especialistas. O parlamento japonês adotou nesta quinta-feira uma lei antiterrorista polêmica. O texto vai permitir a detenção de uma pessoa ou um grupo de pessoas por participar da preparação ou realização de ações terroristas ou criminais. Cidadãos e especialistas têm se manifestado contra a medida por temer que ela comprometa as liberdades individuais. A lei possibilita que as autoridades investiguem ainda antes que se cometa um crime. As atividades de grupos civis ou sindicatos podem ser afetadas e ficar sob vigilância. É um escândalo, é um golpe. Os procedimentos do comitê foram omitidos e a coalizão do governo resolveu o projeto de lei na Câmara Alta. Isso é inaceitável. O governo diz que a nova lei reforça a segurança com a aproximação dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. A última versão do projeto, rejeitado várias vezes, reduz de 600 para 270 os crimes contemplados. Vários meios de comunicação japoneses compararam o texto à Lei de Preservação da Segurança Pública em vigor durante a Segunda Guerra Mundial. Na época, os cidadãos podiam ser detidos por delitos políticos, pela reivindicação de direitos sociais ou por oposição à guerra. E a Grécia ainda está em crise, né, gente? Os países da Eurozona concordaram em desbloquear uma ajuda à Grécia. A decisão foi tomada nesta sexta. Os ministros das finanças da zona do euro concordaram nesta quinta-feira em desbloquear 8,5 bilhões de euros de ajuda à Grécia. Essa quantia equivale a 30 bilhões de reais. A liberação do dinheiro havia sido adiada nos últimos meses devido a discordância sobre como reduzir a gigantesca dívida grega. Uma fonte europeia disse à agência France Presse que há um acordo sobre o programa e que os ministros concordaram em desbloquear o dinheiro para a Grécia. A reunião ocorreu em Luxemburgo e teve a participação da diretora-gerente do FMI, Christine Lagarde.
E agora a gente volta com o nosso bate-papo com o Davidson. Davidson, você comentou sobre, então, o que comer, o que ingerir antes, durante e agora vamos falar, o que a gente pode tomar ou comer depois do treino? Depois do treinamento, a ingestão aí de carboidratos fica entre 500 e 700 gramas, né, para você ter uma recuperação dos níveis glicêmicos de até 24 horas. Tá? Certo. Então, comer um pratão de comida é interessante? Um pratão não, vai. Comer comida depois. Sim, comer comida, né? Mas, de qualquer forma, depois do treino, o ideal é que você coma aí carboidratos, você já usa os carboidratos de alto índice glicêmico, porque vai ser o momento que o teu corpo ele vai pedir nutrientes para ele manter as funções vitais, né? Então, como os carboidratos de lenta absorção, eles demoram mais para ser levados para o corpo, né, para ele estar disponível, tá? Então, os de rápida absorção são melhores, tá? Para um período pós-treino, quando você faz uma corrida intensa, moderada, ou quando você faz a atividade, a musculação também, não é? É importante que você utilize esses tipos de carboidratos, tá? Que seriam? Isso, os de alto índice glicêmico. Aquele que a gente comentou, né? Que é a batata doce, isso. Não, a batata doce é de baixo índice glicêmico. De baixo. A batata doce, o aipim, o cará também, não é? Então, são os de baixo índice glicêmico. Os de alto índice glicêmico são outros, né? O arroz é um exemplo, entendeu? Algumas bebidas esportivas também tem, né? Tipo whey? As frutas. Não, o whey protein é um composto. Ele é proteína, basicamente, né? A proteína do soro do leite. Mas tem outras marcas também que trabalham com a proteína da carne, tá? Então, em vez de você utilizar o soro do leite, a proteína do soro do leite, utiliza a proteína da carne também. Certo. Então, é melhor mesmo se alimentar bem do que acabar ingerindo qualquer produto, né? Sim, o ideal é que você... A utilização, o nome mesmo já fala, né? Suplementos. Né? Então, ele vai suplementar alguma coisa que, de repente, a alimentação convencional não está dando conta ali não dá conta, né? Não te dá a quantidade de proteínas que você precisa, de outros macronutrientes, né? Proteínas, carboidratos, e aí vai ser lançado mão dos suplementos. Tá certo. O que você tem a dizer para esses jovens que acabam tomando suplemento? Porque meu amigo tomou, meu colega da academia tomou e me indicou, né? E aí? Porque eles acabam sem orientação médica ou de um profissional, uma nutricionista, tomando essas coisas, né, Davidson? É certo. Converse com o seu treinador, o seu professor da academia ou o seu personal, e consulte um nutricionista, né, que ele vai saber dizer a você ao certo se você deve tomar suplemento e qual suplemento você deve tomar. Se você vai precisar de um whey protein, se você vai precisar de algum outro mineral, né, multivitamínico, ele vai dizer para você os suplementos certos que você vai precisar utilizar para alcançar o seu objetivo, seja ele qual for, tá? Para hipertrofia, para redução de peso. Então, você fazer tudo com segurança é o ideal. O ideal é você, com segurança, você consultar um profissional. Jamais você deletar um profissional da sua vida para você fazer esses tipos de procedimentos. Seja para prescrever, para praticar uma atividade física, seja para você se alimentar adequadamente com um determinado fim. E o resultado vai vir, né? De uma maneira ou de outra acaba vindo, né? Sempre vem, porque a gente trabalha com resultados. Que beleza. O profissional trabalha com resultados, seja ele qual for. Tá certo. Depois eu quero que você dê uma dica pra gente sobre aquela pessoa que tem uma vida super corrida, não consegue se alimentar direito, mas quer praticar atividade física. Você vai dar umas dicas pra gente, por favor. Pode deixar. Porque agora a gente vai para a Rádio Relógio, que traz mais informação aqui pra gente. Ricardo Bonfim e Kelly Ribeiro chegando agora.
Boa tarde, pessoal do CJC Online. Estamos mais uma vez aqui direto dos estúdios da Rádio Relógio para trazer para vocês um pequeno resumo do que está sendo destaque na programação jornalística da Rádio da Hora Oficial do Brasil nesta sexta-feira. Para começo de conversa, Joesley Batista prestou depoimento à Polícia Federal hoje no inquérito que investiga o presidente Michel Temer e o ex-deputado, Rodrigo Rocha Loures. O empresário, que é um dos donos da JBS e delator da Operação Lava Jato, confirmou que já foi dito e provado segundo informação da defesa. Temer e Loures são investigados por organização criminosa, obstrução de justiça e corrupção passiva com base na delação do empresário. E o Supremo Tribunal Federal deu prazo até segunda-feira para a PF concluir o inquérito. A expectativa de que na semana que vem o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresente também ao STF denúncia contra o presidente, que para ser analisada pelo tribunal vai precisar de autorização do plenário da Câmara dos Deputados. Boa tarde a todos aí do CJC Online, dando continuidade aqui às notícias que estão em destaque na Rádio Relógio. Vai ser liberado nesta sexta-feira o crédito bancário do primeiro lote de restituição de imposto de renda pessoa física 2017. Segundo a Receita Federal, mais de 3 bilhões de reais serão pagos a mais de 1.600.000 contribuintes. O lote contempla também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2016 para quem caiu na malha fina durante esse período. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte pode consultar o aplicativo da Receita para tablets e smartphones, o Receita Fone, no número 146, ou então acessar o site receita.fazenda.gov.br. Para fechar, falando de esportes, ontem teve fim a 7ª rodada do Brasileirão e o Fluminense acabou perdendo pela terceira vez no ano para o Grêmio, dessa vez 2-0 no Maracanã. Além disso, na quarta, o Botafogo empatou em 2-2 com o Vitória, o Vasco perdeu pelo placar de 2-1 para a Chapecoense, lá em Santa Catarina, e o Flamengo inaugurou a Ilha do Urubu, vencendo pelo placar de 2-0. Com esses resultados, os 4 clubes cariocas ocupam da 10ª à 13ª posições da tabela do Brasileirão, nessa ordem: Fluminense, Flamengo, Vasco e Botafogo. Valeu, gente. Tenham todos um bom fim de semana. Até segunda. Abraço. Tá certo, obrigada, meus amores, por trazer mais informação aqui pra gente, viu? E claro, jabazinho de sempre, ó, hoje às 6h30 tem CJC Esporte falando tudo para você sobre o mundo do esporte com Evandro Jales e bancada sensacional, tá certo? Bom, mas vamos voltar aqui para o nosso bate-papo. Davidson, aquela pessoa que tem a vida corrida, que não dá tempo de comer direito, não consegue, malemar, toma um café da manhã decente, não almoça porque tá na rua, tá sem grana e acaba comendo um lanche em vez de comer um prato de comida, né? E nem não janta também. Come o que der e tal. Mas essa pessoa, ela quer fazer exercício físico, ela está sedentária, só que ela não tem disposição para isso. Ela pode tomar um termogênico antes de treinar, por exemplo, de manhã na hora de acordar e depois ir para academia? Se ela tomar um termogênico é pior. O risco dela de ter algum problema aumenta, tá? Porque toda atividade física é uma forma de agressão ao corpo, tá? Então, eu defendo muito a prática de atividade física sempre moderada, quando ela é voltada para a saúde, tá? Certo. Então, você não se alimenta direito, tá? Então, o seu metabolismo, ele fica mais lento, tá? E você ainda utiliza um termogênico, né? Então, você não se alimenta direito, você utiliza um produto desse, o teu risco de sofrer, de ter algum problema é muito grande, principalmente de origem cardiovascular. Aumenta a lesão? O risco é grande, tá? Principalmente se você tem um histórico na família, né, com cardiopatias, né, hipertensão arterial sistêmica, tá? Então não é recomendável. E além disso, se uma pessoa não se alimenta bem e ela quer fazer um programa de exercícios, vamos supor, para ter hipertrofia, esse não pode ser o objetivo dela. Tá? Não se alimenta bem, ela não pode fazer um treino para hipertrofia, isso não pode ser o objetivo. Tá? Mas, claro, tá? Existem fases da vida que a gente tem
alguns problemas, né? A gente está num processo muito corrido, mas procura sim se alimentar melhor, é a sua saúde. Tá? É fundamental a alimentação, exatamente, né, tá? Então, David? exatamente. Então, para fechar essa ideia, tá? Você tem que fazer uma mudança no seu estilo de vida. A alimentação saudável é uma delas, o exercício é uma outra mudança que a gente tem que adotar para ter uma vida saudável. Você pode aí fazer o seu exercício no fim de semana com intensidade leve ou moderada, tá? Certo. Mas a alimentação você tem que comer todo dia mesmo, não tem jeito. Não tem jeito de ficar pulando Não, refeição, não. né, Davidson? Impossível. Cuide da sua saúde. E ó, se você curtiu essa entrevista que foi maravilhosa, eu amei, você pode entrar em contato com o Davidson pelo site dele, que é davidsoncastro.com.br. Lá tem um artigo, inclusive, falando sobre o papo de hoje, viu? Olha, quero agradecer por demais a sua companhia. Um beijo no seu coração. E ó, segunda-feira estaremos aqui às 1h15. Obrigada, Davidson. Eu que agradeço. Beijo no seu coração, viu? Até mais, ó. Bom final de semana pra você. Tchau, tchau.